Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, em Gravatá, Pernambuco, com renovada alegria, agradecendo a presença de todos nesta noite, quando juntos reflexionaremos sobre mais um tema da nossa doutrina, a amada doutrina dos Espíritos. Felizes somos todos nós, que sob as bênçãos do mais alto e a proteção dos bons espíritos, irmanamos nosso coração ao de Jesus numa síntese de amor e ternura, buscando o bálsamo para nossas dificuldades e o tônico para o desânimo que nos possa alcançar. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a melancolia. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha. Melancolia, estado de grande apatia, com desinteresse pleno da vida. O ser melancólico carrega dentro de si imensa tristeza, sem precisar a causa, aparentemente, mas caminhando a passos largos para algo pior, a depressão. Urge identificar a causa e corrigir os efeitos. É algo que os especialistas na psique humana, os psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, têm insistido junto às populações para que as pessoas estejam atentas a este primeiro sinal da depressão, que é a melancolia. Como de praxe, buscamos uma base doutrinária e uma base evangélica. A base evangélica vem de Mateus, capítulo 26, versículo 38. Narra o evangelista: Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. O cenário desta fala, Jesus está no Horto das Oliveiras. Vai ser a noite em que ele será preso. E ele, sabendo que se aproximava a hora dolorosa, ele vai com os discípulos e espera que os discípulos fiquem com ele, usando uma expressão dos jovens, dando uma força, porque ele já havia anunciado que seria traído, que seria preso, que seria crucificado. Mas os discípulos acabam dormindo. Não obstante Jesus ter pedido: fiquem aqui e vigiem comigo. E a base doutrinária vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Lá na Instrução dos Espíritos, item 25, intitulado A Melancolia, da autoria de François de Geneve, e uma mensagem ditada na cidade de Bordeaux, na França. Comecemos
com uma pergunta. Quem foi François de Geneve, o autor da instrução? Tudo leva a crer que esse espírito era de Francisco de Sales, que nasceu no Castelo de Sales em 21 de agosto de 1567 e desencarnou em Lyon no dia 28 de dezembro de 1622. Então, alguém que regressou à pátria espiritual novo, com 55 anos. Francisco de Sales foi um nobre prelado católico no final do século XVI, nascido na região da Savoia, não muito ao som de Geneve ou Genebra, na Suíça. Francisco nasceu numa família tradicional, era conhecido pela sua afabilidade, gentileza, meiguice e carinho no tratar das pessoas. A sua função eclesiástica mais importante foi a de ser bispo de Genebra ou Geneve. Ele tornou-se santo da Igreja Católica em 8 de abril de 1665, razoavelmente pouco tempo depois da sua desencarnação, cerca de 43 anos depois, sob os auspícios do Papa Alexandre VII. Então, em linhas gerais, o autor da instrução, François de Geneve, tem este breve currículo para nosso conhecimento. Mas qual é a origem da palavra melancolia? Melancolia é um termo advindo do grego melas, que significa negro, e chole, ou cole, que significa bilis. Melancolia, significando, portanto, uma bile negra. Um dos humores orgânicos que todos nós possuímos. Ela é classificada por Hipócrates a partir de um conjunto de sintomas, tipo aversão à comida, falta de ânimo, insônia, irritabilidade, inquietação. E ela foi apresentada por Hipócrates por volta do século IV a.C., na famosa teoria dos humores, na qual se definia os 4 tipos de temperamento humano, a saber, sanguíneo, colérico, melancólico e flegmático. Mas essa tese de Hipócrates, ela foi ampliada por Cláudio Galeno, que viveu entre 129 e 199 a.C. Viveu, portanto, 70 anos. E Galeno sustentava na sua teoria que 4 humores ou fluidos corporais continham o segredo da saúde. Que humores eram esses? O sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. Para Galeno, uma combinação adequada desses 4 humores constituía uma boa saúde da criatura humana. Mas também Galeno confirmou que a predominância da bilis negra no organismo gerava a melancolia no seu portador.
Agora, eu creio que, não obstante a explicação de natureza médica, a melancolia é um estado de alma. E a gente vai perceber isso muito bem na instrução de François de Geneve. O que ele diz? Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Então ele começa fazendo uma pergunta para todos nós. Por que é que de vez em quando o nosso coração fica triste e a gente começa a achar que a vida é amarga, é difícil, é cheia de problemas? O que isso significa? Quem nos ajuda a entender é Joana de Ângeles, na lição 59 da obra Lampadário Espírita. A melancolia, diz Joana, investe com vagar e segurança, estendendo-se poderosa como tenaz que destroça esperanças, aniquila aspirações, deixando em derredor pessimismo e amargura. Sustenta-se na autopiedade injustificável e se compraz em espalhar o ácido corrosivo do desânimo. Olha que explicação maravilhosa Joana de Ângeles dá sobre a melancolia a partir da pergunta inicial de François de Geneve, que ele questiona por que a gente, de vez em quando, uma vaga tristeza se apodera do coração. Mas segue o benfeitor François de Geneve em sua instrução. Ele diz, já respondendo à pergunta que ele havia feito inicialmente, é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo, que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Com fim de esclarecimento, a palavra lassidão é um substantivo feminino que significa diminuição das forças, esgotamento, fadiga, diminuição de interesse pela vida, enfastiamento, tédio. Esses todos são significados da lassidão de que fala François de Geneve. Então veja que ele diz que o espírito sente-se preso no corpo e se esforça para sair dele. Em que circunstâncias ele vai se esforçar para sair do corpo? Quando ele não está bem no corpo. Quando a casa que ele mora não lhe é compatível, porque a casa que ele mora é o corpo humano. Ele veio, albergou-se num corpo físico, tem uma proposta para a criatura na sua existência corporal, mas muitas vezes a criatura toma caminhos diferentes daqueles que o espírito, no planejamento reencarnatório, acordou com os seus orientadores. E aí o François de Geneve diz que, como esses esforços são inúteis,
E como o corpo sofre influência, aí a criatura sofre da lassidão, do abatimento, da apatia e se julga completamente infeliz. Ora, nós bem sabemos que reencarnamos para progredir espiritualmente, consertando os erros de existências anteriores. A experiência corporal é uma bendita oportunidade divina que Deus, o Pai, concede a todos nós. E nós devemos aproveitá-la da melhor forma possível, com sabedoria, com prudência, com discernimento, reconhecendo nas agruras, nos problemas, nas dificuldades, nas lutas que experimentamos, a devolução daquilo que ainda devemos a nós mesmos, quiçá devemos a outros. A experiência reencarnatória não tem o fito, a finalidade do sofrimento, muito pelo contrário, a grande finalidade da experiência reencarnatória é o progresso do espírito. Nós voltamos com esta finalidade para conquistar este objetivo. Como afirmou a confreira Leida Ebner, em um belo artigo publicado em 2005, cada reencarnação na Terra, diz Leda, representa, pois, uma oportunidade para libertar-se das culpas dos erros anteriores, corrigindo-os nos seus efeitos, livrar-se dos inimigos, transformando-os em amigos, continuando o desenvolvimento do potencial intelectual e moral. É por essa razão que nós reencarnamos, esta bendita oportunidade que Deus oferece a todos nós. Mas segue François de Geneve. Ele diz: crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Olha que interessante. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas, coloca aí uma conjunção adversativa, não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Simplesmente fantástica. Uma das coisas que me chamou muita atenção no texto do François de Geneve, quando ele diz: Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, na qualidade de filhos, submissão aos pais. E esses espíritos que pertencem a Deus vêm até nós para nos instruírem, como está fazendo o François de Geneve. Mas aí ele dá uma orientação importante quando diz: aguardai pacientemente o anjo da libertação. O anjo da libertação, nós não devemos imaginar a figura do anjo, a figura angelical. Não. Eu creio que o anjo da libertação é a nossa própria vontade, é a nossa fé, é a nossa crença, é a nossa adesão plena ao Evangelho de Jesus. Como também
esse anjo da libertação vai ser a própria morte. Por quê? Porque a morte libera o espírito do corpo de carne, do invólucro corporal. Podemos então pensar esse anjo da libertação nessas duas perspectivas. Uma de natureza prática, que se dá através da morte, com a libertação do espírito do corpo de carne. E uma outra, diríamos, de natureza filosófica. Recordemos que no capítulo 25 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma chave importante para o enfrentamento da melancolia. Que chave é essa? Uma frase objetiva, curta e objetiva. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajuda-te, faz por ti. Aguardando pacientemente lá o anjo da libertação, mas trabalhando o seu interior, o seu aspecto moral, trabalhando o seu espírito. É fato que a prática diária do Evangelho no lar é um poderoso antídoto às situações de melancolia que podem nos alcançar. A palavra de Jesus, da espiritualidade amiga, chega até nós como uma ação de ânimo que nos envolve. E nos envolve produzindo riqueza moral, riqueza espiritual, sustentando a família, sustentando a todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu não tenho nenhuma dúvida em lhes afirmar que a prática diária do Evangelho no lar é importantíssima para todo cristão. Não apenas para os espíritas, mas para todo cristão. E vamos colocar aí ao lado do ânimo a fé de cada um. Lutar sempre, desistir jamais. A luta incessante no bem e o esforço da reforma íntima, por certo, preencherão essas lacunas emocionais e psíquicas que denotam a melancolia. A prece, o perdão, o amor, a fé são instrumentos poderosos para vencer esses sentimentos que querem nos derrubar. Mas eles precisam ser realizados permanentemente, com toda a força do coração. Aí na instrução, François de Geneve faz uma importante advertência dizendo-nos: lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Olha que interessante. Nós não somos da terra, nós somos do plano espiritual. Nós viemos para cá enquanto espírito que veste um corpo de carne para dar seguimento no programa de evolução espiritual. E o primeiro e mais importante cenário deste programa de aprimoramento, de desenvolvimento, de evolução espiritual é a própria família.
é o maior laboratório de ajustes e reajustes espirituais que favorece o progresso do espírito. E, ademais, considerar o que diz François de Geneve, as obrigações que Deus nos confia, que não são exclusivamente obrigações familiares, mas nós temos outras obrigações. No mundo do trabalho, na vida social, na vida religiosa. No dia 6 de fevereiro do ano de 2024, a redação do Momento Espírita trouxe um texto do qual eu separei um pedaço que combina com essa advertência que François de Geneve nos fez. O texto da redação do Momento Espírita diz assim: nos momentos de depressão, quando inconscientemente mergulhamos no passado, espíritos infelizes ou antigos comparsas podem tentar nos envolver nas mesmas teias dos equívocos por nós cometidos anteriormente, levando-nos a estados de difícil retorno. Olha que interessante. Os nossos adversários espirituais, que nos conhecem e nos conhecem muito bem, eles são capazes de nos levar a cometer os mesmos erros de existências anteriores. E tornando-nos numa situação de dificuldade, da qual pode sobrevir a depressão, a melancolia, a tristeza. François de Geneve vai finalizar a sua instrução dizendo: se no curso desse degredo provação, ele chama a nossa experiência terrestre de degredo provação. Interessante essa forma que ele vê a existência. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos sobre vós, desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Olha que interessante e maravilhoso, né? A gente não pode deixar envolver por aquilo que a redação do Momento Espírita alertou. As armadilhas dos espíritos infelizes e antigos comparsas de existências anteriores, e nos envolvermos de novo nos mesmos equívocos, começarmos a praticar de novo os mesmos erros, realizar os mesmos erros. E o François de Geneve está alertando que a gente, diante dessas circunstâncias, desse assédio da turma do mal, a gente deve enfrentar corajosamente, a gente deve ser forte. Alerta que nós vamos passar por tribulações, por dificuldades, por problemas, faz parte do script evolutivo. Mas ele diz algo que é um verdadeiro lenitivo. Ele diz: duram pouco. Essas dificuldades duram pouco. E vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra.
Os nossos benfeitores espirituais, por certo, nos ajudarão no enfrentamento dessas dificuldades. É imperioso que façamos esforços, que busquemos com muita vontade mesmo, mudar o nosso clima mental, buscando a sintonia com os nossos benfeitores espirituais, para que essa turma do mal não consiga chegar em nós. Porque os nossos benfeitores, eles sempre nos amparam, nos auxiliam em todos os momentos da nossa existência. E a esse propósito, eu encontrei na obra Busca e Acharás, de André Luiz e Chico Xavier, um capítulo intitulado Texto Antidepressivo, que eu considero assim um aconselhamento de André Luiz para todos nós. Olha o que ele diz. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Está desanimado? Não para. Porque se você parar, você vai querer refletir no desânimo e vai ficar mais desanimado. Diz o André Luiz, ore, a importância da oração, ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Essa mais luz são os benfeitores espirituais que talvez nós tenhamos nos afastado deles. Eles estão sempre à nossa disposição, mas se a gente se afasta, como eles são muito éticos e disciplinados, vou usar uma expressão popular, eles não forçam a barra. Diz o André Luiz, faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Mesmo que você esteja cansado, extenuado, triste, faça algo de bom, faça o bem. E aí ele diz, leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Como é interessante a gente ter esse poder de selecionar leituras que nos edifiquem. E nesse aspecto, nós nunca tivemos tanta literatura espírita disponível como nos tempos atuais, e gratuitamente. Praticamente todas as obras espíritas de André Luiz, de Emmanuel, de tantos outros espíritos através de médiuns como Chico Xavier, que traz aconselhamentos importantes, a doutrina, a codificação da nossa doutrina. Ler a codificação da nossa doutrina. Buscar essa página edificante que com certeza vai nos ajudar a ter mais força para enfrentar dificuldades. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Olha que interessante. Saber selecionar o que vamos ouvir, de quem vamos ouvir. Que às vezes nós estamos num estado de dificuldade e quando vamos buscar auxílio com outra pessoa, saímos com mais dificuldade ainda. Porque são pessoas extremamente negativas, de baixo astral, que muitas vezes tentam aplicar lições de moral, não têm o devido conhecimento, a devida paciência, o devido carinho para nos colocar para cima, para adiante. E o André Luiz diz, ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos.
Segue o André Luiz dizendo: preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Olha que interessante. Muitas vezes nós temos uma determinada demanda para fazer e vamos adiando. Não tenho tempo, porque hoje eu tenho que fazer isso, não, ainda não estou preparado, e a gente sempre vai criando uma desculpa e vai adiando. Então, esse favor muito provavelmente vai desafiar-nos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, do ponto de vista material, talvez. Mas ele diz para prestar esse favor, principalmente esse que vem sendo sistematicamente adiado. Visite o enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Evidentemente que quando a gente visita o enfermo, a gente vai com a ideia de torná-lo melhor, ajudá-lo na sua enfermidade, mas devemos ser observadores das dificuldades de quem nós estamos visitando, para que depois nós reflitamos: poxa, fulano está numa situação pior, muito pior do que a minha, e está de melhor astral. Olha que interessante. Isso pode acontecer? Sim. E ele vai encerrar dizendo, André Luiz, dizendo: atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Ou seja, faz por ti que o céu te ajudará, mas faça com urgência. Não deixe para depois. Nós não podemos nos permitir que o desalento tome conta da gente. A tristeza, a desesperança. Porque nós iremos para um estado de melancolia e depois da melancolia teremos um estado de depressão, e a depender do quanto essa depressão pode ser forte, profunda, inquietante, a criatura pode chegar até o suicídio, o que será lamentável. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu fui novamente na obra Busca e Acharás, lá na página 22, do André Luiz com Chico Xavier, em que tem uma frase lapidar. O André Luiz diz assim: guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Maravilhosa essa frase do André Luiz. Primeiro que ele pede para guardar a convicção, estar absolutamente convicto, estar convencido, estar certo, não há nenhuma dúvida. A pessoa convicta não tem nenhuma dúvida. Convicto de quê? Que nós estamos caminhando para adiante, nós estamos progredindo. Podemos até estacionar, não regrediremos, mas podemos ficar estacionados. E se você passa uma encarnação inteira, uma reencarnação inteira estacionado, você perdeu a reencarnação. Porque o objetivo é que a gente progrida, que a gente caminhe para adiante. E ele vai dizer, como é que a gente caminha para adiante? Através dos problemas, das lutas, das dificuldades. Mas isso tudo para que nós adquiramos experiência. E o final da frase é que é fantástico. A vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças. Às vezes nós temos que dar uma pausa naquilo que estamos fazendo. Mas não se acomoda com a inércia em momento algum. A pausa é para refazimento, ou seja, restaurar as forças.
a pausa não pode ser um sinal de que nós vamos parar. Muitas vezes as criaturas dizem, isso não dá para mim. Na menor dificuldade que aparece, já desiste. E ele chama a atenção que não pode haver, por hipótese alguma, nenhuma acomodação com a inércia. Ficar parado sem fazer nada. Como dizia lá a música, com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar. Do Raul Seixas. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, a melancolia, eu agradeço o carinho da atenção, agradeço as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.